Alô, entra aí. Ela é uma das aulas que eu mais gosto. Essa informaçãozinha é o que vai diferenciar, que não é bem informaçãozinha, tá? É uma informação zona, mas vamos minimizar aqui. E é o que vai te diferenciar, tá? De um profissional bom de um profissional ruim, tá? É um profissional que geralmente engessado de outro, num profissional que vai conseguir se adaptar cada vez mais a cada paciente e a cada demanda de cada paciente. Isso a gente tem em qualquer profissão, em qualquer área, né? Mas dentro dos psicodélicos, a gente realmente enxerga isso pelos modelos das abordagens em terapia assistida por ketamina, em terapia assistida por psicodélico. E é isso que nós vamos falar hoje. Quais os modelos? Existem outros modelos? Existem abordagens? Tá? Vamos dar uma olhadinha. Bora lá então? Um grande interesse, certo, no uso propriamente terapêutico dos psicodélicos apareceu desde ali do início das pesquisas, né, por dois pontos principais, que é grande parte dos sujeitos que relatavam estar menos deprimidos ou menos ansiosos, menos culpados, menos irritados e mais tolerantes, mais religiosos, mais atentos, com uma maior aceitação também, né? Que é incrível isso, né? E o ponto que foi bem interessante a gente ver é que dos efeitos terapêuticos de diversas das linhas em utilizar aquelas poderosas experiências de regressão, de abreação, de transcendência, mesmo dramatização simbólica das terapias psicodinâmicas. Tá? Então, assim, para o paradigma psicotomimético, ele apareceu primeiramente para tentar sentir e explicar os transtornos pela percepção pessoal deles. Ou seja, quando tentaram se simular estados de psicose, de fuga de ego freudiano, esse psicomimético foi logo ali sendo substituído por 2 décadas de abordagens, tá? E aí, então, a psicolítica, que com o uso de doses moderadas e repetidas de psicodélicos, veio para facilitar o trabalho analítico. E também temos a psicodélica mesmo, tá? Focando ali nas grandes transformações de vidas ocorridas quando se experienciam estados místicos vindos de uma ingestão de altas doses de psicodélico. Entenda aqui que não se trata do modelo um é oposto ao outro, tá? Mesmo porque muitos terapeutas se utilizam dos dois, dos três, né? Dos três talvez não, tá? Mas dos dois desses modelos aqui separados, mas que representam abordagens diferentes de como trabalhar a mente. Então, assim, o que se começou como um psicotomimético e acabou indo ali, né? Que ele é realmente mais reducionista, né? Mais minimalista acabou sendo expandindo em psicolítico, psicodelítico, psicodélico. Então, assim, o que acabou, no final das contas, a própria psicolítica, ela voltou-se mais e mais para tratamentos de neuroses, de desordens psicossomáticas, enquanto as abordagens mais psicodélicas se desenvolveram tanto para ajudar na recuperação de dependentes químicos, quanto no intuito de melhorar a qualidade de vida de pessoas sem queixas de natureza psicológica ou psiquiátrica. Ou seja, a busca do autoconhecimento, da criatividade, né? Busca da minha essência, do eu interior, também acabou caindo muito no modelo psicolítico. E enquanto isso, ocorria também aquele modelo psicodélico propriamente dito, em que agora vão ser usadas altas doses de psicodélicos, focando essencialmente no quê? Uma transformação pessoal, tá? Nós vamos falar de cada um deles especificamente. Mas saliento aqui que, ao contrário da psicolítica, o tratamento com o modelo psicodélico, ele costuma mais ser usado na recuperação de dependência química, até mesmo de álcool, tá? De mergulhar na qualidade de vida de pessoas não caracterizadas com um transtorno específico, certo? Mas que muitas vezes também pode ser usada para, vamos falar assim, para tratamento de questões pontuais, só que geralmente não relacionadas ao transtorno psiquiátrico. E atualmente a gente acaba focando muito nesses transtornos específicos, como a depressão, estresse pós-traumático, né? Próprias pesquisas com alguns desses modelos psicolíticos podem mostrar isso, mas que essa não foi a primeira intenção de uso. Ah, e também tem um ponto de confluência, tá? Que é o modelo psicodelítico, que é o meu xodozinho, tá? E que a gente vai falar dele mais a fundo também, certo? Que pensa que é uma mistura entre o modelo
psicolítico e o modelo psicodélico, certo? Vamos adiante aqui, então. Então, vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre, colocando minha cabecinha para cá, sobre o nosso modelo psicolítico, tá? A terapia psicolítica, tá? O paradigma dessa psicolítica, ela foi o primeiro a ser desenvolvido. E ela remetia ao significado de soltar a mente, tá? De lises, que significa dissolução, só que no sentido de relaxar as tensões, as defesas do ego, reduzir a ação dos medicamentos, reduzir as amarras, né? O tanto que as amarras emocionais ali estão apertadas, né? Aquelas amarras que vão inibir imagem, inibir afeto, né? Ou mesmo memórias inconscientes. Isso vai fazer com que seja facilitado a expressão de todo o conteúdo reprimido. Por exemplo, conteúdo de partes emocionais, que está ali para tentar te proteger de situações, para tentar te fazer sobreviver, né? Então, assim, essa estratégia psicolítica, ela visava intensificar os processos mais subjetivos envolvidos no trabalho clínico, com as técnicas provenientes de várias abordagens psicodinâmicas diversas. Em 1950, ela foi utilizada tanto para tratamento de quadros neuróticos e de dependência química, quanto para artistas diversos, sem foco patológico, sem vício, mas que queriam tentar resgatar essa essência, né? Encontrar a minha essência. Parecia muito essas frasezinhas, né? Tiveram até relatos de grandes nomes do cinema, tipo Stanley Kubrick, Jack Nicholson, tá despertando interesse popular nos Estados Unidos nessa época. Também na Europa, viu? Só que ele ficou bem mais popular bem nessa época, Estados Unidos e Europa. O ponto de interesse da utilização dessas doses mais leves a moderadas dos psicodélicos para explorar o inconsciente é que a parte do ego adulto, ela costuma estar mais ali, costuma testemunhar, tá? Todas as fantasias e as não fantasias que vão ser trabalhadas então em terapia. Assim como o próprio paciente ele continua alerta, recordando a experiência de modo vívido, ele pode inclusive ficar sensivelmente atento às defesas emocionais, isso é um ponto legal, tá? Como uma forma de proteção, de negação, de formação reativa, de identificação, e por aí vai. Notando de maneira palpável, ali, ó, tato na mão, esses mecanismos. Por isso que muitas vezes dentro de uma terapia assistida, o paciente tem um insight. Dentro de um processamento de trauma, vem aquele insight, nossa, então era isso, né? Isso é muito por conta desse tato que acaba sendo gerado. Muitas vezes, uma terapia psicolítica que ficou ali superficial, ela pode ser, inclusive, convertida para um processamento de trauma, sendo trabalhado mais diretamente a fim de um resultado ou uma demanda traumática específica, tá? Pensando na psicolítica, como que a gente pode utilizar este modelo de maneira leve para trabalhar com o processamento de trauma? Por exemplo, antes de uma sessão de MDR, uso de um psicodélico em dose baixa, seja uma ketamina em dose baixa, né, uma dose ultra subanestésica, né, ultra low dose, ou mesmo de um IM antes. Então, tem várias oportunidades ali, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Em especial, pensando ali quando a gente quer trabalhar algo diretamente, tudo bem? Em especial, então, por esse teor de sugestionabilidade, de um ego, de um controle afrouxado, a própria transferência ela pode ser fortemente intensificada. Então, temos que tomar cuidado também com esses estados, tá? Por isso que a gente precisa focar lá atrás, lembrando, criar vínculo, criar essa primeira abordagem, a preparação para ter um processamento mais sólido. Foi, inclusive, essa questão, ela foi citada pelos pioneiros dos psicodélicos como uma, abre aspas aqui, tá? Uma recomendada para aceleração da psicanálise e psicoterapia de orientação, certo? Especificamente para pessoas ali com superegos excessivamente rígidos e falta de autoestima. Para você que não trabalha com psicanálise, como eu, podemos transformar isso para quê? Utilizar focos específicos para afrouxar e pegar as questões, né, os conflitos psicológicos não resolvidos. Tudo bem? Além de indicada também para lhe superar a resistência de um neurótico crônico severo, com defesa assim tão rígida que de outro modo seria inacessível ao longo do tratamento. Você precisaria de anos para conseguir acessar, afrouxar aquilo. Se esse paciente, que às vezes é imediatista, continuasse com você, né? Então tem essas situações também. E apesar de ter sido relatado em 1977, desculpa, 1979, ainda é extremamente precisa
na terapia assistida por psicodélicos esse tipo de relato. Lembrando que, naquela época, era só psicanálise. Agora a gente tem outras áreas, certo? Outras áreas que até vão trabalhar um pouquinho melhor do que a psicanálise, essa questão de partes emocionais, dos processamentos de trauma. Mas aí vai caber a tua proposta de trabalho, a tua perícia, né, a sua área, a sua linha, para você também guiar essa parte. Nós vamos ver um geralzão aqui, pegando desde histórico, né, como que foi visto, até modelos que eu atualmente uso. Bom citar também, acho que eu até coloquei o nome deles aqui, ou não coloquei? Não, não coloquei o nome deles aqui. Mas assim, o Bachler e o Greenspan, tá, que são dois pioneiros dos psicodélicos, eles também consideravam que era mais eficaz na ansiedade, nas neuroses obsessivas, certo? Nos problemas sexuais, na depressão neurótica e mesmo nas síndromes psicossomáticas. Ou seja, tudo que é de origem epigenética, tudo que vem muito de fator ambiental e que não era recomendável para pacientes ali com egos fracos, com personalidades passivas, imaturas, ou pessoas ali que tinham partes mais esquizoides, esquizofrênicas, né? Alcoólatras, viciados em drogas e criminosos, era o que ele falava antes, tá? A gente não vai usar mais esses termos, nem mais essas contraindicações, porque isso mudou muito. Mas, como eu já falei para vocês, olhamos para quê? Recurso interno. Então, se o paciente tem recurso interno baixo, mais sessão de preparo antes de uma sessão de terapia assistida. E se esse paciente ele tem um histórico muito forte genético de psicoses, tá? Seja para transtorno de humor ou comportamento com essa veia da psicose, tomamos mais cuidado e olhamos mais para a medicação também, tá? Então, assim, essa parte aqui, falando até mesmo desses termos deles, né? Eu questiono um pouquinho, né? Porque já foi provado, inclusive, o contrário, e que muito disso aqui é preconceito daquela época, tá? Então, vamos deixar isso bem claro, né? Mesmo porque já se mostrou muito acessível para o manejo de vários quadros de baixo recurso interno, quadros de alcoolismo, tá? Mas com certeza, nesses casos, é mais desafiante e vai requerer ali um manejo especial, né? Bem como em qualquer tipo de terapia de casos complexos, né? Qualquer tipo de trauma complexo vai exigir um pouquinho mais de atenção, um pouco mais de delicadeza, né, de nuance. Então, assim, essencialmente, a terapia psicolítica, como uma terapia, ela vai permitir acessar ali os conteúdos a serem trabalhados sem ter que entrar em contato com as reações autonômicas, com as defesas do trauma, que elas tendem a gerar quando cronificadas, o que acaba exagerando, enxergando ali como sinais de sintomas de um transtorno mental geral. Pensando assim, né? Transtorno de ansiedade, um transtorno de pânico, né? Às vezes um toque é só uma tentativa de controle para autorregulação, né? Só que conforme está mais grave, foi piorando, a gente vai conseguir olhar isso e chamar isso de um nome, que é um nome patológico, né? Um nome de transtornos mentais, né? Mas que muitas vezes a base ali é o trauma, são experiências, né? E que você não precisa fazer uma experiência corretiva por ano, você pode fazer às vezes por momentos pequenos, como um processamento de trauma. Tudo bem com essa parte? Muito confuso? Vamos adiante. Vamos olhar um pouquinho para a terapia psicodélica, então. A falha daquele modelo lá, psicotomimético, né? Que seria ou só psicomimético, né? Ele, que é aquele modelo, né, que tentava simular a esquizofrenia para entender o que era esquizofrenia. A falha desse modelo, né, bom, glória, que alívio que falhou esse modelo, a falha desse modelo deu espaço para outros modelos de terapia assistida por psicodélico, né? Afinal, ele é muito reducionista para a ciência, esse modelo psicotomimético, tá? Já que uma pessoa pode, de fato, vivenciar experiências como despersonalização, dissociação, entre outras ali, de graça e até mesmo união mística com o universo, sem necessariamente ser um transtorno muito discrepante das respostas terapêuticas. Esse modelo já foi abolido completamente. Mas é bom você saber que ele começou assim, né? Tentativa de simular psicoses. Vamos falar assim, para entender o que era uma psicose. Bom, mas fatores psicossociais, tá? Eles influenciam profundamente a natureza da nossa experiência psicodélica. Isso vai permitir o acesso a domínios de existência que normalmente ali são conhecidos apenas por místicos e alguns raros artistas, né? Esse entendimento, ele não só vai influenciar como serviu de combustível para os avanços na psicoterapia assistida. Conforme ali acabou avançando, as respostas terapêuticas elas vão se mostrar cada vez mais interessantes como um processo de renascimento, uma combinação ali de revelações místicas, mergulhos mesmo
no inferno, nas experiências de morte e renascimento, de sofrimento e transcendência, e, por fim, até mesmo o que a gente vai se chamar, vai se aproximar da descrição de um ritual ancestral de purificação de corpo e alma, né? Por isso que às vezes os psicodélicos mais fortes ali, tipo a ayahuasca, o MDMA, gera muito dessas experiências de renascimento, né? Então, é muito importante ter essa noção que essa experiência, ela pode ser realmente uma epifania e é o que faz os insights, ligam as conexões cerebrais para a gente conseguir virar a página, né? Continuar. Interessante também citar que a experiência psicodélica ela vai guardar fortes analogias com a ideia dessa experiência de pico que o Abraham Maslow trouxe. Isso é, uma pessoa se sentir ligada ou mergulhada numa força superior, numa lógica de que vai ali transcender a sua pessoalidade. Isso é muito importante quando a gente olha para recurso interno e recurso externo. A espiritualidade em geral, não a religião, mas a espiritualidade em geral é um excelente, um maravilhoso recurso externo. A gente cria essas forças, e eu até questiono se ele também não é considerado também um recurso interno, né? Então, eu por fora entendo que tem algo maior e por dentro eu me dedico a esse algo maior, tá? Isso é fenomenal a gente se olhar. Então, assim, é um fator muito importante esse recurso externo para recuperação e para ressignificação de vida. Por exemplo, em um tratamento ou mesmo uma recuperação de um etilista crônico. Uma frase real, clássica, tá? É algo como assim, ó, que já passou aqui pelo consultório, né? Me vejo como uma percepção de cores que estão se intensificando. E até mesmo a apreciação, o jeito que eu gosto de olhar para essas cores, ela quase foi destruída pelos meus anos de depressão. Ah, mas olhar para isso não dói mais, é sutil, é até mesmo acolhedor. Fecha aspas, tá? Assim, paciente alcoolista, mentalista crônico já me falou isso, que ele olhar para a dor dele era como uma pluralidade, ele conseguia olhar para isso de maneira objetiva, mas que poderia doer, mas que na verdade não era. Ah, foi ressignificado, foi processado, virou a página. Bem intenso, né? Enfim, vamos adiante. Depois do modelo da psicolítica e depois do modelo da psicodélica, a gente tem mais uma gama gigantesca de variações e de combinações já desenvolvidas e que ainda não são consolidadas, tá? Isso também não é tão surpreendente, né? Porque em qualquer área isso ocorre, principalmente uma área tão subjetiva quanto a psiquiatria, a psicologia, a mente humana, onde as fronteiras ali entre as experiências místicas e de cura não são tão tangíveis, elas mesmo se sobrepõem diariamente dentro e fora da ciência, tá? Mas assim, na verdade, talvez essa sobreposição, ela poderia até ser a própria experiência de transformação pessoal que a pessoa quer atingir, né? O que a pessoa precisa atingir, né? Isso vai requerer ali refinamento, percepção, de qualquer maneira. Dentre, então, as várias que existem, além da psicodélica e da psicolítica, e que as pessoas desenvolvem as suas técnicas e abordagens, eu gosto muito de citar as estratégias psicodelíticas, tá? Que é basicamente a do Stanislavs Grof, já falamos esse nome, lembra? Ele quis, na verdade, essa terapia, né, esse modelo, ele vai circular ali entre uma misturinha realmente entre a psicolítica e a psicodélica, sendo uma leitura da terapia psicodélica, só que vai ocorrer tanto em nível pessoal quanto em nível transpessoal, muitas vezes mexendo nas questões transgeracionais de imensa importância e muitas vezes também as desvalidadas ao longo da vida, ao longo do próprio tratamento psicológico. Provavelmente você já viu isso, mas olha o tanto de paciente, olha o tanto de cliente, de demanda que a gente recebe e que começa ali, ó, não gosto de médico, não tive boas experiências. Já começa aí travando, mostrando que a falha humana é muito grande também no tratamento psicológico. Então, assim, para entender ela, essa terapia psicodelítica, pense em uma terapia psicolítica ou uma sessão de processamento de trauma, somada uma dose moderada ou até mesmo alta de um psicodélico, de uma ketamina, por exemplo. Ainda se mantém não diretiva, certo? Mas ela pode ser convertida para um processamento a qualquer momento. Isso tem uma maior potência química de desbloqueio. Essa combinação é a razão para tanto essa transformação pessoal se sobrepor à transformação
se sobrepor a transpessoal. Então, o pessoal sobre o transpessoal, certo? E aqui que eu mais gosto, porque também é mais flexível para a gente poder guiar conforme cada paciente nosso exige isso, mas a gente pode usar muito a música como catalisador indireto para essa até mais do que as outras. Tudo bem? Pegou? Então, vamos guardar bem essa questão do transgeracional, pensando na psicodelítica, tá? Se tem sombra, se tem malha muito densa, se é trauma complexo, é muito importante lidar com o transgeracional, né? Os traumas transgeracionais, os traumas perinatais. E assim, a gente termina essa aula de hoje, desses modelos, tá? Tem outros também modelos muito interessantes. Eu vou dar algumas referências para vocês que quiserem entrar um pouquinho mais a fundo ali, tá? Tem um modelo de um argentino, esqueci até o nome dele agora, mas tem um modelo de um argentino que é muito bom. Mas assim, fica coisa demais, não vai ter tanta significância na tua vida, tá? Entenda esses três modelos, aplique esses três modelos, depois cria o seu próprio método, usando a sua proficiência complementar, que inclusive é um dos pré-requisitos, é um dos requisitos para ser um bom terapeuta de psicodélico, proficiência complementar. Tema da próxima aula, não proficiência específica, mas quais são as próprias proficiências, todas elas. Próxima aula vai ser um aulão, vai ser um pouquinho mais longo, mas você vai sair de lá entendendo o que é um requisito e sabendo o que você deve desenvolver. Combinado? Te vejo lá.